Nosso Agro no Rádio vai conversar hoje com o Nelson Ananias Filho, que é coordenador de sustentabilidade da CNA. Tudo bem, Nelson? Bem-vindo ao programa. Tudo bem com você? Tudo bem. Obrigado por essa oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre questões de mudanças climáticas e as questões do tempo, de eventos extremos e os seus impactos na agropecuária brasileira. É isso aí. Eu queria começar justamente essa questão da chuva. Como é que é quando tem muita chuva, por exemplo, ou pouca chuva? Como é que o produtor deve se virar para não ter prejuízo? Porque a gente sabe que essa questão da água, ela pode gerar prejuízo enorme, 30%, 40% às vezes de prejuízo numa lavoura, né? Então eu queria que você começasse contando um pouco para a gente como é que o produtor deve se posicionar nessas questões. Bom, a questão das mudanças climáticas e dos eventos extremos, né, que são classificados essas questões em que você tem um excesso de água, uma falta de água ou outros eventos como tempestades, elas já são antigo componente da agropecuária, não só brasileira, mas mundial. O que acontece é que o setor agropecuário, ele vem trazendo essas questões e os impactos diretos num setor da economia que hoje representa grande parte da movimentação da base da economia brasileira. Claro. E qualquer alteração nesta questão de sofrer as alterações, esses eventos, elas impactam diretamente na produção, que é uma produção muito tecnificada, que tem o seu tempo certo, que tem a tecnologia certa, que tem o manejo, a manutenção certa. Qualquer alteração nesse processo de produção, ela pode ser impactante nos resultados da produção, no prejuízo para o produtor e em escala nacional, claro, aumento de preço, impacto nos preços. Mas essas questões de mudanças climáticas, elas já vêm sendo discutidas não desde o começo, quando houve as questões dos acordos do clima, né, no qual o setor agropecuário, ele é o primeiro, é a atividade econômica que primeiramente recebe os impactos de uma estiagem vamos aqui para um exemplo prático, né? Nordeste agora nesse início do ano choveu demais, certo? Teve problema na Bahia, final do ano, início desse ano, o verão veio carregado de água, né? Como é que o pessoal se resolveu? Bom, a gente tem que olhar um pouquinho mais para trás para entender como se resolve. A gente tinha grandes problemas de estiagem, de seca, principalmente no Nordeste. Soubemos utilizar a natureza ao nosso favor. Então, aprendemos a reservar a água do período em que ela vem em excesso, normalmente no Brasil todo, né? Você tem 6 meses de uma chuva intensa, 6 meses que tem pouca chuva. A gente aprendeu a reservar essa água que vem em excesso na época de chuva para utilizá-la numa época em que a estiagem prejudica a atividade agropecuária. Então, esse é um grande exemplo de como o setor agropecuário investiu em tecnologia, se tecnificou, aonde o produtor rural foi à frente, aprendeu a utilizar essas ações. Ele faz o que exatamente? Então, ele vai no Senar, ele pede ajuda para quem? Como é que ele resolve o problema? Ele tem uma série de parceiros que trazem essa tecnologia para ele no campo. Então, o Sistema Nacional de Aprendizagem Rural, o nosso Senar, leva essa tecnologia no campo. Nós temos os órgãos de extensão estadual, nós temos as empresas de pesquisa, como a Embrapa, as empresas estaduais de pesquisa. A gente tem as universidades, né, a academia como um todo, trabalhando não só para as questões de utilizar melhor essa água, melhor, né, e de maneira mais eficiente, sem desperdício, e também, por outro lado, nós trabalhamos em variedades mais resistentes à falta d'água, claro, variedades mais resistentes ao excesso. Da Embrapa também, né? Da Embrapa, não só da Embrapa, mas do produtor que comprou essa ideia e trouxe no campo, respeitadas as questões ambientais e para um uso mais efetivo dos recursos naturais, transformou essa dificuldade em vantagem competitiva e hoje produz mais melhor. Por exemplo, você tem a questão do trigo resistente à seca. Sem dúvida. Às vezes tem até algumas críticas em relação a isso. Você vai ver que o pessoal não come pão, não come macarrão, deve comer outra coisa. Mas o trigo resistente à seca, ele se revelou uma variedade de muito poder econômico, né? Sem dúvida. E lembrando que o trigo é uma cultura de clima temperado, não é de clima tropical, muito menos de semiárido. Mas a gente pode ter outros exemplos. A uva, que era uma cultura de clima temperado, hoje ela ocupa aí o Nordeste e dá grandes mostras de que, ali, aquela sem região dúvida, toda, aquela petrolina ali, a própria soja. A soja era uma cultura também de clima temperado. Se você olhar para 30 anos atrás, você só plantava no sul do Brasil. Hoje
Hoje nós tropicalizamos isso. E isso é alguns exemplos da grande ação que o agro vem de ocupar, não só ocupar, mas trazer o progresso para o interior do país, baseado nessa adaptação que a gente chama, né, que é associada à mitigação, né, que é a redução das emissões desses efeitos, né, adversos do clima, mas a adaptação como grande carro-chefe do desenvolvimento do interior do Brasil, aproveitando essas alterações, esses eventos climáticos, convertendo isso na produção de alimentos. Você converte essa situação ruim, você faz do limão uma limonada. Sem dúvida. Essa situação que era ruim, agora passa a ser uma situação favorável, porque você conseguiu reverter isso como uma espécie, uma variedade, enfim, um cultivar que fosse mais resistente àquela situação, e aí você passa a manter o giro econômico naquela região. Vai acabar... Desenvolvimento econômico, então são ilhas de prosperidade que a gente tem dentro do país. Por exemplo, na fruticultura, onde o índice de desenvolvimento humano sobe verticalmente, né, ali, leva a saúde, educação, desenvolvimento no geral, baseado na agricultura. Uma agricultura adaptada a questões do clima, excesso de chuva, falta de chuva, adaptação, controle de pragas, né, controle biológico, bioinsumos. Então o Brasil ele é um grande exemplo de desenvolvimento e adaptação da agropecuária que pode ser levado para o mundo inteiro sem dúvida e que mostra que a gente tem muita capacidade de responder prontamente a eventos extremos, como a questão do seca, uma questão de uma seca prolongada, de um veranico ou de um excesso de água, eventualmente o excesso de água. Além disso, dessas questões de adaptação, nós temos também uma irrigação muito tecnificada, que nem eu falei, hoje em dia a gente não rega a cultura. A gente entrega a água necessária para o seu desenvolvimento pleno da cultura. Então não há desperdício de água, embora o Brasil tenha uma reserva de água doce muito grande, a maior, né, entre os países, a maior do planeta, e que pode ser utilizada e revertida para o desenvolvimento regional, como nas questões do Nordeste, como a questão no Centro-Oeste, como nessas questões claro. E hoje, né, na questão no Sul também, né, que a gente teve aí Rio Grande do Sul e Paraná passando por episódios aí de secas prolongadas. É aí que eu ia entrar, essa questão da seca prolongada nesses lugares, né? Você já tem hoje, então, instrumentos, tecnologia para aos poucos ir revertendo os prejuízos. Quer dizer, você não vai ter mais tanto prejuízo como tinha antigamente. Eu me lembro que há alguns anos atrás, você também deve se recordar, tínhamos um período de estiagem muito forte, por exemplo, no Rio Grande do Sul, morria gado, as plantações todas viravam um deserto aquilo ali. E de repente caía um aguaceiro enorme e voltava tudo, né? Como é que é essa questão aí da seca nessa região aí? Como é que eles se resolveram esse ano, por exemplo? Bom, uma questão bastante importante foi o grande desenvolvimento no manejo e fertilidade e conservação do solo. A gente aprendeu que uma água que corre solta em cima do solo gera erosão, a perda da própria água, a perda da fertilidade. Então, uma atuação bem focada na manutenção da fertilidade e conservação de solo, isso foi um grande avanço. É preferível ela empoçar do que ela correr. Ela precisa percolar, ela precisa entrar no solo e virar uma reserva de água. Como é que você faz isso? Você faz uma espécie de uns aceirozinho de... Sem dúvida, a gente planta em nível, faz terraço, faz bacião de contenção, evita que ela corra em cima das estradas, das rodagens, né? A gente faz a perda de solo. O solo é o principal patrimônio do produtor rural. A gente não pode deixar o nosso solo se perder por erosão eólica, por erosão hídrica. Que vai erodindo, a água vai levando os nutrientes todos. Você não está só perdendo água, você está perdendo os nutrientes. E trabalho de sei lá quantos anos, né? Quantos anos? Carbono que está ali fixado no solo, matéria orgânica que você tem lá e que é aquilo a base para plantação, para uma pastagem ou para uma lavoura, para uma fruticultura, aquilo que seja. Então a gente aprendeu a usar muito melhor o solo. O Estado investe nisso? É através da Embrapa? É através da universidade? Como é que se dá esse investimento em adaptação? A adaptação, ela é uma demanda do setor aos órgãos de pesquisa, né? Então, se você tem essa questão hoje
hoje, por exemplo, a gente precisar de uma soja, num momento, né? Hoje a tecnologia nos permite ter duas safras no ano. A gente antigamente chamava safra e safrinha, porque a safrinha ela é um aproveitamento da safra. Hoje, a segunda safra que a gente chama, ela é tão produtiva quanto a primeira. Claro. Mas para que ela seja tão produtiva quanto a primeira, ela precisa entrar na hora certa. Porque se eu atrasar a primeira safra, eu atraso a segunda e ela vai faltar água lá no final. Então essas tecnologias que a gente diz, que a gente preconiza, que a gente está falando aqui agora, é uma tecnologia em que eu consiga manter a janela das duas safras através de variedades que sejam resistentes aos eventuais veranicos que ocorrem lá e principalmente pela irrigação. Por quê? Porque a irrigação me permite não perder a janela. Se eu planto lá no começo da época que deve ser que deve começar a chuva, no entanto a gente não tem certeza que aquela chuva vai se perpetuar ou a estação de chuva ela entra com a regularidade, eu faço a irrigação para que eu consiga as duas janelas. Então eu consigo produção na primeira, na segunda safra e ainda consigo um prazo para fazer uma terceira safra, uma safra de inverno ou uma safra de boi, né? Porque eu consigo no final da segunda safra plantar um capim, plantar uma cobertura, um milheto, um sorgo, que me permite botar gado durante a seca. Então, quer dizer, essas janelas tecnológicas, elas são muito importantes. Agora, falta dinheiro, o pessoal diz muito que o Brasil não investe em pesquisa, falta dinheiro para pesquisa, porque falta dinheiro para pesquisa, porque a ciência está simplesmente abandonada, etc. Agora, diga uma coisa para mim, falta dinheiro para investir em ciência nessa questão aí? Não, a gente, quanto mais recurso, mais para frente mas pelo visto consegue... não faltou dinheiro. Não, na verdade, a gente tem aí no Brasil uma questão que tem os interesses dos mercados. Então, muitas vezes... Mas isso é assim no mundo inteiro, não é só no Brasil. Não é só no Brasil, mas a gente tem tecnologias que não necessariamente elas são desenvolvidas pelo Estado, pelo governo, pelas nossas... Como é que é? Me conta isso. Então, a gente tem tecnologias, pacotes tecnológicos que são pertencentes a trades, grandes empresas multinacionais que entregam ao produtor o pacote pronto de produção, né? Então, são tecnologias que são adaptadas ou são trazidas e são desenvolvidas e bancadas por essas grandes empresas. Como se faz na indústria farmacêutica. Como se faz na indústria farmacêutica, como se faz na indústria automobilística. Sim, indústria têxtil. Qualquer uma delas, a gente tem esse interesse que o mercado vai ditar para onde essa tecnologia ela vai ser levada. O que você está mais ou menos vendo para esse ano em termos de mudança climática ou de risco para o produtor? Só para a gente ter uma ideia daqui para o final do ano. Bom, como a Agora gente nós falou... estamos em algumas safras, nós estamos na época de preparar terreno para plantar, né? Na verdade a gente já está agora do meio, a cultura da segunda safra, então nós já estamos até meio atrasado, né? Já quem plantou, acho que plantou... dependendo, que nem eu falei, dependendo do Brasil, é muito soja, extenso milho, e tal. Coisas. Na verdade, segunda safra é milho, né? Porque por causa da questão do fotoperíodo, né? A soja ela precisa de um certo fotoperíodo para produzir corretamente, mas normalmente a segunda safra ela vem de milho. Mas a questão agora, né, dos próximos anos, né, do que a gente vem pensando, né, sobre as questões de mudanças climáticas, investindo naquilo que não só mostra que a agricultura brasileira ela é sustentável, não só pelo ótimo uso, pelo melhor aproveitamento dos recursos naturais, mas que ela é uma cultura que fixa carbono do solo, ela tem um balanço de carbono positivo, porque a gente está falando de eventos extremos, a gente está falando de mudanças climáticas. Uma cultura mitigadora, que a gente fala, né, que ela emite menos do que ela emite menos do que ela sequestra, né? Sim. E que essa agricultura brasileira, ela não precisa, não basta ela ser sustentável. A gente precisa mostrar que ela é sustentável. Claro. Então, nós estamos trabalhando para melhorar e expor e agregar o valor de sustentabilidade ao produto brasileiro. Quando o produto brasileiro ele vem uma uva, uma manga, um trigo, uma soja, ela vai para mercados nacionais e internacionais, a gente esquece de colocar como valor agregado da soja brasileira, de qualquer produto brasileiro, a sustentabilidade. Uma das coisas que é importante, que você está falando aí, dessa questão da sustentabilidade,
sustentabilidade, que está agregado na soja, que está agregado no milho ou no trigo, ou seja lá qual seja o grão, é a questão da água. A gente sabe que quando você exporta um grão de soja, você está exportando água junto com esse grão de soja. E essa água que gerou aquele grão de soja é uma água limpa. Sim. É uma água considerada boa. Então você está exportando junto com ele aquela água que você usou para irrigar, para regar, para fazer com que esse é o conceito de água virtual. Mas a gente pode ir muito mais além da água. A gente tem um código florestal. Quando a gente produz, a gente tem que respeitar 20%, 35%, 80% de vegetação nativa, dependendo da região. A gente tem as áreas de APP, a gente tem áreas de uso restrito, a gente faz agricultura ABC, a gente irriga a cultura com uma tecnologia tal que não se desperdiça a água, é simplesmente aquilo que a planta precisa para produzir o seu máximo, nada mais, nada menos. Hoje a gente vê muita gente irrigando com gotejamento, que foi, há anos atrás eu vi esse tipo de ação de irrigação no deserto, lá no Marrocos. Sim. E eles produziam, não desde de romãs maravilhosas, enormes, super suculentas, até cítricos e azeitona, com essa irrigação de gotejamento. Então, o gotejamento é uma ótima tecnologia, mas não quer dizer que as outras sejam menos eficientes do que o gotejamento. Mas é que eu estou falando que eles usavam só a água necessária. Então, é localizado. Mas quando você usa um pivô central, ou quando você usa uma aspersão, ou o próprio a irrigação por suco, o tabuleiro, como é o caso do arroz, não quer dizer que você não esteja sendo tão eficiente na água quanto do gotejamento. Claro. Por quê? Porque você tem que cumprir uma outorga, que é uma autorização para a utilização dessa água. Muitas das vezes, essa água, por exemplo, no tabuleiro do arroz, ela volta e é devolvida no rio com uma qualidade melhor do que ela entrou ali. É isso mesmo. Então, o solo ele funciona como um grande filtro dessa água. Então, a gente não é só solução para a produção de alimento. A gente é solução para a água descartada, por exemplo, numa cidade, que é filtrada no solo e com acompanhamento, os impactos ambientais levados em consideração, né? Então, a gente não usa a água, não desperdiça a água, porque a água é caro. Você bombear, botar água no lugar certo, na hora certa, ela exige energia, tubulação, investimento, equipamento eficiente. Isso é caro. Ninguém joga água mais do que precisa. Exige inteligência, né? Claro, porque senão eu tenho prejuízo. Claro. Então, a água, ela é eficientemente utilizada pelo setor agropecuário. E, melhor de tudo, é uma água que não é utilizada para lavar, para ser dispersada. É uma água para produzir comida. É água que garante a segurança alimentar nossa do Brasil e nos permite exportar para mais e garantir a segurança alimentar de mais de 100 países. É aquilo que... 1,5 bi de pessoas. 1,5 bi de pessoas e no qual a ONU, a própria ONU, a FAO, deposita grande confiança para os próximos 30, 40, 50 anos. Claro. Então, a gente está sendo eficiente. O que nos resta é mostrar essa eficiência, agregar esse valor à sustentabilidade. A partir desse momento, a gente consegue ter... Não precisamos receber mais que isso. A gente precisa conquistar novos mercados e mostrar que nós temos uma agricultura sustentável, responsável, ambientalmente positiva, menos emissora e que entrega o melhor produto e o produto mais sustentável para abastecimento de população, de produção de outros produtos, né? Então, suinocultura, avicultura, para tudo. A gente fornece isso. Nelson Ananias Filho, coordenador de sustentabilidade da CNA, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Agro no Rádio. Você está convidado a voltar ao programa, porque essa entrevista foi sensacional. Tudo de bom. Obrigado. E falar de agro pra gente, e sustentabilidade do agro, é um prazer e você vê que a conversa flui. Grande abraço. Muito obrigado. Obrigado.